Vamos agora com a questão 20. Essa questão muito bacana. Essa questão ela fala que um estudante morava em Pelotas e se mudou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nessa brincadeira ele levou consigo seu chuveiro elétrico. Imagina só, ele botou debaixo do braço o chuveiro elétrico e levou de Pelotas para Porto Alegre. Só que em Pelotas a tensão é 220 volts e em Porto Alegre 110. E o objetivo dele ao levar o chuveiro é que esse chuveiro em Porto Alegre gastasse a mesma quantidade de energia que gastava em Pelotas, que aquecesse a água da mesma forma que aquecia em Pelotas. Para isso, ele teria que fazer modificações na resistência e a questão, portanto, pergunta: em relação à resistência original daquele chuveiro, qual vai ser a nova resistência desse chuveiro em Porto Alegre? Eu vou chamar aqui de R'. Se eu disser que R era a resistência inicial do chuveiro, em Pelotas, em Porto Alegre vai ser quanto? R'. E também pergunta a corrente. Qual vai ser a nova corrente desse chuveiro em Porto Alegre? Eu vou chamar de I' em relação à corrente I que passava antes lá em Pelotas. Lembrando que se a ideia, se o objetivo desse estudante é que o chuveiro funcione da mesma forma, que sentido? Gastando a mesma quantidade de energia elétrica, é porque fica subentendido, portanto, que ele quer que o chuveiro trabalhe na mesma potência. Potência que se refere a esse consumo de energia elétrica, tá? Potência em Pelotas igual a potência em Porto Alegre. Daí, portanto, é uma questão bem clássica, onde nós temos 4 variáveis a serem analisadas: potência, corrente, resistência e DDP. São as variáveis importantes na análise dos resistores, tá? Esse tipo de questão já caiu algumas vezes no Enem, a gente tem que ter muito cuidado com ela. E aí nós temos algumas dicas legais. Por exemplo, lembrar, falou de resistor, falou de resistência, pensa logo no peru. No peru, potência, corrente, resistência, DDP. Potência se refere ao consumo de energia elétrica ao longo do tempo. A corrente vai ligar o equipamento, A resistência é uma característica do equipamento, dificuldade para passar corrente. E a DDP está na fonte, está na tomada, está na bateria, por exemplo. Muito bem. Para essa questão, está claro que a potência é a nossa constante. É importante identificar dessas 4 variáveis qual será a constante. E a DDP é a nossa informação. A informação que eu tenho, os valores que eu tenho, é que a DDP ela vai cair de 220 para 110. Cair pela metade. E aí nós temos 2 perguntas. A questão quer saber resistência, quer saber corrente. Pessoal, lembrando que nós temos aquela fórmula básica, o RI, da primeira lei de Ohm, e da potência π. Que de forma que se você relacionar essas 2 formulazinhas, você passa a ter outras 2 fórmulas para a potência, RI ao quadrado, ou então o ao quadrado sobre R. Qual fórmula eu vou usar vai depender das informações que eu tenho. Em cima disso, vamos à primeira parte da questão para falar sobre essa resistência. Ora, se eu sei que a potência é a mesma, tenho DDP, quero resistência, potência é a mesma, DDP tenho, resistência é o que eu quero, vou pensar na fórmula que envolve essas 3 variáveis, P, U e R. Qual a melhor? Essa última aqui. Então eu vou escrever P, U ao quadrado sobre R e vou pensar o seguinte: esse P é a minha constante, vou circular, é a minha constante. Para uma fração ser constante, o que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Olha só, o numerador, U ao quadrado. Se U caiu pela metade, mas ele ao quadrado, metade ao quadrado fica 1/4. Então aqui em cima teremos 1/4 daquela DDP ao quadrado. Se o numerador passou a ser 1/4 do que era antes, o denominador, que eu vou chamar de R', também tem que passar a ser 1/4 do que era antes. Então, 1/4 para o valor desse R', eu vou escrever, portanto, aqui, que esse R' passará a ser R sobre 4. 1/4 do numerador com 1/4 do denominador, a fração não muda. Então a resistência foi modificada, foi diminuída a 4ª parte em relação à resistência original. Tá? E a segunda pergunta é sobre a corrente. Então, para eu analisar a corrente, o que eu vou pensar? Novamente, o que é que eu tenho de constante, pessoal? Potência. O que é que eu tenho de valor? DDP. O que é que eu quero? Corrente. Qual é a melhor formulazinha que relacione potência, DDP e corrente? π. Sem dúvida, π.
analisando o π, mais uma vez eu vou circular a potência, que é a minha constante. Percebe isso, pessoal? Ó. Pensa no peru, e no peru você vai ter uma constante, um dado e uma pergunta. Uma constante, um dado e uma pergunta. A constante foi P, o dado foi U, a pergunta foi R no primeiro caso, I no segundo caso. Quando P é constante, I e U são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente. Então, se U caiu pela metade, a corrente tem que dobrar para dar a mesma resposta, não é isso? Se U caiu pela metade, 220 para 110, o I vai ter que dobrar para que a gente tenha a mesma potência. Por isso, esse I', essa nova corrente, será o dobro da corrente anterior. Resposta, então, tem que ser aquela que mostre 1/4 da resistência e o dobro da corrente. Quem afirma isso é a letra E. Para essa excelente questão 20. Bacana?